Vamos resolver agora essa questão e fala sobre o fluxo de calor numa estrutura de camadas, né? Você tem ali, a gente já vê aço, a gente já vê tijolo, né? E nós temos coeficiente de película dos dois lados dessa nossa parede, tá? O que está sendo pedido ali é qual será a temperatura cada uma da superfície e na junção dos materiais. Então a gente começa fazendo um esquema para tentar traduzir este enunciado, ficar mais fácil para enxergarmos os detalhes desse enunciado, das condições dadas para a gente. E uma questão interessante aqui, merece destaque, é que não foram fornecidos, na verdade, o coeficiente de condutividade térmica, nem do aço nem do tijolo. Então a gente vai precisar procurar em tabelas, né, para fazer o embasamento e a substituição aqui nas nossas equações. Vamos começar pelo cálculo das resistências térmicas separadamente. Antes, porém, vamos fazer a nossa ilustração, um esboço desse nosso problema. Então, eu tenho uma camada de aço, não foi dada condutividade térmica. Eu tenho uma camada de tijolo, alvenaria, enfim. Tá? Importante saber, nós temos camadas de materiais ali, depois, claro que isso deveria estar mais bem especificado no enunciado, né, para a gente procurar as constantes desses materiais. Importante saber que nós temos esses materiais nesta ordem, eles estão ali. Foi dito que nós temos uma temperatura de 295 Kelvin aqui à direita, vou colocar isso como sendo o ambiente interno. Vou chamar ali um coeficiente de película com um subíndice A de ambiente. Bom, foi fornecido para a gente. Eu já estou suprimindo as unidades ali, para não poluir muito o meu esquema. Aqui também eu tenho outro coeficiente de película. Foi dado ali uma temperatura de 1340 Kelvin. E foi dado um coeficiente de película, vou chamar de int interno, de 5110. O que está sendo pedido são as temperaturas aqui nessa superfície, que eu vou chamar de T1, aqui na junção dos materiais, que eu vou chamar de T2, e aqui nessa outra superfície, que eu estou chamando de T3. Apenas botei pontinhos ali. Bom, não imaginem já ali um crescimento ou um decrescimento de temperatura. Decréscimo de temperatura. Bom, dá para sair inferindo sobre retas ali, que elas terão aquelas inclinações. Não é isso. Simplesmente marquei aleatoriamente pontos para sinalizar que eu quero a temperatura naqueles locais. Então agora, a gente calcula resistências térmicas separadamente. Acho que é o melhor caminho. Facilita o cálculo mais rápido e recorrente que a gente vai fazer, vocês verão brevemente. Então a minha resistência R'A de ambiente é devido ali àquela convecção à direita do nosso esboço. Vou ter o meu coeficiente de película, eu vou ter a minha área. Ele pediu por metro quadrado, ou por unidade de área. Tá? Então aí as contas já ficam simplificadas para a gente. Estou aqui pelo 45, vou substituir sempre a área por 1. Esse cálculo 0,0. Se eu for agora calcular a minha resistência térmica int interna, lado esquerdo dessa parede, tem uma situação de convecção ali. Tenho H interno, a minha área. Sobre o H interno bastante elevado, 5110, multiplica a área 1. Esse cálculo me leva a 1,96 vezes 10 a menos 4.
Posso fazer o mesmo para o aço. E aí, agora eu tenho um fluxo de calor por condução, né? Acabou de calcular por convecção, do lado de fora e do lado de dentro desse ambiente. Agora a gente vai calcular por condução nos dois materiais que temos ali, o aço e a nossa alvenaria, ou ali chamado genericamente ali, tijolo. Bom, nesse caso então, vou considerar o comprimento, a espessura ali da parede de aço, pela condutividade térmica do aço, pela área. Lembrando mais uma vez que eu fiz fora de escala ali, naquele desenho, aquela ilustração. Eu terei aqui 0,635 vezes 10 a menos 2. Constante do aço não foi fornecida, então eu procurei numa tabela de materiais, encontrei alguns valores para o aço e vou trabalhar com um valor aqui aproximadamente de 40. Como não foi especificado na questão, basta que você procure uma tabela, né, se fosse uma situação de avaliação conhecimento, você mostraria essa tabela e indicaria lá qual aço que você está considerando. Existem aços com maiores ou com menores coeficiente de condutividade térmica. Basta indicar isso, né? Se fosse uma situação real de dimensionamento, você precisa caracterizar muito bem esses materiais, porque, obviamente, você pode ter uma perda de calor ali que é desejado. Então, esse 40 veio de uma tabela, eu coloquei uma tabela, materiais, livros de materiais, de resistência dos materiais, com as tabelas final, a gente vai lá, busca essa informação, tá? Já que não foi especificado que aço que é, que liga que é, enfim. Então eu peguei esse valor de 40 e vou ir com ele até o final. Um detalhe aqui importante é que esse enunciado que eu capturei ali, eu estou entendendo que existe um erro de digitação na unidade do aço. Bom, se você quiser trabalhar com 0,635 metros de espessura de aço, tudo bem, mas a gente sabe que o sistema é uma situação realmente inviável, né? 63,5 centímetros de espessura em aço, tá? Então naturalmente deve existir de fato um erro de digitação ali, por isso eu estou trabalhando com essa hipótese de erro e eu converti ali com aquele 10 a menos 2 para centímetro, ali no numerador. Fazendo essa conta então agora, conduz a 1,59 vezes 10 a menos 4. Analogamente, calculando a resistência do tijolo, TJ, vou ter a espessura do tijolo dividido pela constante do tijolo, fica ali a área. Estou chamando de tijolo, uma situação ali de alvenaria, que também não foi claramente caracterizada. Aqui sim, aproximadamente 11 centímetros de tijolo, aí é razoável, né? Condutividade térmica do tijolo não foi fornecida, então eu procuro alguma tabela de materiais. CREA tem tabelas. E eu estou considerando aqui a situação de tijolo com areia, uma situação seca, uma condutividade de 0,9, a gente sabe que ele tem uma condutividade térmica baixa. Então, novamente, é uma tabela. Tá? Em caso de dimensionamento, você precisa ter a caracterização muito bem feita, conforme adiantei para o aço. Em caso de teste de avaliação de conhecimento, basta você dizer que retirou de uma tabela, aponta essa tabela. Tá? A internet está cheia, livros de materiais trazem essas informações também. Ou, se for uma aplicação direta, como na civil, órgãos relacionados, como o CREA, consegue, basta entrar nos sites, procurar um pouquinho, tem lá os cadernos técnicos e acha essa informação. A resistência térmica total, então, é a soma da resistência de convecção dos dois lados com a resistência de condução no meio. Né? Se fôssemos fazer um análogo elétrico, desculpe, a gente teria uma resistência devido à convecção
outra resistência devido à condução no tijolo, outra resistência devido à condução no aço, finalmente outra resistência devido à convecção no meio externo dessa parede. Portanto, eu vou chamar aqui de R total. Fazendo a soma desses valores todos, a gente encontra 0,2 aproximadamente. Implica, né, se tomarmos o Q como ΔT sobre a nossa resistência total, Q igual a 1340 menos 295. Eu estou trabalhando com a resistência total, eu considero então os extremos de temperatura também. Por isso 1340 menos 295. No denominador, coloco a soma de todas as resistências que estão entre esses extremos. Isso me leva a um valor de aproximadamente 5.164. Então nós temos aí fluxo de calor, a quantidade de calor que flui através dessa parede. Como nós temos uma situação em série, agora basta eu usar essa quantidade de calor para cada pequeno sanduíche ou para cada pequena sequência de camadas, né, que eu considerar ali dentro. Por exemplo, se fazendo agora, vamos organizar um pouco melhor. Fazendo o cálculo da temperatura T1. Temperatura T1, lembrando, era aquela temperatura ali à esquerda entre o ambiente interno e a camada de tijolo, aquela superfície interna ali do tijolo. Então, neste caso, eu uso a mesma equação que a gente usou anteriormente, só que agora considerando apenas a convecção ali na parte externa. Então, olha só, 5164,2, isso é igual ao quê? A 1340, que é a minha temperatura infinito, menos a minha temperatura T1, que é a temperatura na superfície interna ali da minha camada de tijolo. Né? Então eu coloco aqui no denominador apenas a minha resistência interna devido àquela convecção, devido àquela camada interna. Isso aqui nos levará a 1,012. Ano cruzado, 1340 menos T1, onde eu chego a um T1 igual a 1338,9 Kelvin. Já encontrei aí uma das temperaturas. Faço agora o mesmo para o T2. Tá? Para T2 agora, vamos trocar a tela apenas para lembrar quem é o T2. Olha lá, é a interface tijolo-aço. T2 é a interface tijolo-aço. Então agora, substituindo os valores, 51,642 é a mesma equação de fluxo de calor igual à variação de temperatura sobre a soma de resistência, considerando ali o intervalo de temperatura que eu estou tomando. Então agora eu tenho 1340 menos T2, que é a temperatura da junção dos materiais ali. Quem é a resistência agora? A resistência agora, acompanhe comigo na tela anterior, é a resistência de convecção mais a resistência interna do tijolo. Resistência de convecção, resistência interna do tijolo. Isso vamos somar aqui. 0,96 10 a menos 4 mais 0,18. A gente calculou separadamente. Como eu tinha adiantado para vocês, facilitaria
aqui, né, para a gente fazer a leitura rápida dos valores. 930,53 vai ser igual a 1340 menos T2, de onde eu encontro aqui um T2 igual a 409,5 Kelvin. Bem, já tenho meu T2. Farei o mesmo para o cálculo de T3. Então eu crio aqui um ambiente, legenda, desculpe, para vocês, apenas para a gente organizar um pouco. 51, 64, 2. Nossa associação é do tipo série, né, pessoal? A gente conversou anteriormente, portanto, analogamente ao que aconteceria numa situação no circuito elétrico, onde a corrente elétrica seria a mesma em todos os resistores, aqui nós temos o nosso fluxo de calor, o mesmo em todos os resistores térmicos. Né? Então eu considero aqui o meu intervalo de temperatura agora, 1340 menos T3. Olha só a amplitude de temperatura, 1340 menos T3. Vamos para o esquema. Considero então agora, se o meu T3 é a temperatura na superfície aqui externa do aço, eu considero a resistência térmica do aço, caminhando da direita para a esquerda. Tá? Partindo de T3, resistência térmica do aço, mais a resistência térmica do tijolo, mais a convecção lá dentro. Então eu tenho de 1340 a T3, resistência de convecção, agora da esquerda para a direita, resistência do tijolo, mais a resistência do aço. É isso que faremos aqui. Denominador, eu coloco a resistência da convecção, 96 vezes 10 a menos 4, mais resistência da minha situação ali, minha camada de tijolo, mais 1,59 vezes 10 a menos 4. Tendo essa multiplicação cruzada, 931,35 igual a 1340 menos T3. Encerrando a álgebra, 408,6 Kelvin. Era de se esperar, né? Uma camada fina de aço com uma condutividade térmica relativamente alta quando comparada à alvenaria. A gente usou ali um valor de 40 para o aço. Então, entre a face interna do aço e a face externa, a gente teve ali uma queda de 1 grau, aproximadamente. Mas se você olhar para o tijolo, onde usamos uma condutividade térmica bastante baixa, 0,9, né? Quer dizer, um material muito mais isolante que esse valor que adotamos para o aço, a gente teve uma redução bem superior. A temperatura caiu ali de 1339, praticamente, para 409. Né? Poder ali da parede de tijolo funcionando como isolante. E assim encerramos, então, calculamos as 3 temperaturas solicitadas no enunciado desse problema e as temperaturas ali dentro do que a gente propôs, o que a gente seguiu de leitura em dados tabelados. Os valores são compatíveis, são razoáveis. Abraço, até a próxima.